Bom dia, alunos do terceiro ano A, B e C. Estamos aqui para mais uma aula de gramática, isso mesmo, quinta-feira, 13 de agosto. E nós vamos iniciar a nossa aula de hoje com a correção da nossa atividade da aula passada, né? De ontem, isso mesmo, que foi a ortografia do S e do SS, não é isso? Que está lá na página, olha aqui, 121. Então, abram aí a gramática de vocês na página 121. Pronto? Todo mundo com a gramática na mão? Pois vamos lá para a nossa correção de hoje. Primeira questão. Leia e observe as palavras com S e SS. Na cidade pequenina, por nome de Passaredo, 1000 pássaros pelos céus voam por sobre o arvoredo. Piam, cantam, assoviam, gorjeiam, chiam, chaureiam, modulam, trinam, tintilam, suspiram, gritam e paureiam. Muito bem. Questão 2. Leia em voz alta as palavras destacadas no texto. Aí no texto nós temos várias palavras destacadas, não é isso? Passaredo, pássaros, assoviam e suspiram. Aí na questão 2 nós temos suspiram e pássaros. O item A diz: a letra S inicial e as letras SS têm o mesmo som ou som diferente? Quando eu falo suspiram e pássaro, essas letras S e SS, elas têm o mesmo som. Por quê, crianças? Toda vez que o S vier no início da palavra, ele tem o seu som original de S. Suspiram, né? O som dele tá normal. E quando vier o SS entre vogais, lá no meio da palavra, ele também vai ter som de S. Pássaros, certo? Só mudaria se aí, né, nesse pássaros, viesse só um S. Aí ficaria pásaros, só com S. Mas como temos dois S's, então o som continua o mesmo. Pássaros, certo? Então, o mesmo som, tanto o S no início quanto o SS entre as vogais tem o mesmo som. Agora do lado, é a mesma escrita ou é escrita diferente? Escrita diferente, né? Em uma palavra é só um S no início da palavra e na outra palavra é dois S's juntos, certo? Aí o item B diz: na palavra suspiram, a letra S vem escrita no início, no meio ou no fim? A letra S tanto vem no início, né, no sus, quanto no meio, porque é sus. Nós temos dois S, né, um no início e um no meio. Então vocês iriam marcar no início e no meio. Item C. Na palavra pássaros, as letras SS vêm escritas no início, no meio ou no fim? No meio da palavra, não é isso? Aí no Fique de Olho tem aí, muito importante. As letras SS vêm escritas somente no meio das palavras, entre as vogais. Muito importante, não esqueçam. SS só vai vir no meio das palavras e entre vogais, certo? Como no caso de pássaros, né? Ele está no meio da palavra entre duas vogais A. Item D. Circule a letra que vem antes e a que vem depois de SS. Aí, né, vocês iam voltar lá na palavra pássaros, no início da questão 2, e iriam circular as letras que vêm antes e depois, né? Que no caso é o A com acento, o primeiro A e depois o outro A,
certo? Então, vocês iriam circular esses dois As. Item E. As letras que você circulou são vogais ou consoantes? Sabemos que são vogais, não é isso? Página 122, questão 3. Pinte o quadro de palavras como o do modelo, de amarelo, bem clarinho. Descubra as palavras e escreva-as. Aí nós temos um modelo, né, de amarelo bem clarinho para ajudar vocês a circular as palavras. A primeira palavra já está exposta aí, né, que é classe, certo? Aí nós temos abaixo de classe, nós temos carrossel, isso, carrossel. Abaixo de carrossel, mais para a esquerda, nós temos vassoura, isso, vassoura. Abaixo de vassoura, mais para a direita, nós temos assado, isso, assado. E abaixo de assado, nós temos uma palavra aqui na esquerda, que é pêssego, e outra aqui na direita, que é pássaro. Então, essas 5 palavras que vocês deveriam ter circulado, né? Ou pintado. Aí agora, classe, vocês iriam escrever essas palavras que vocês encontraram aqui embaixo. Já temos classe, próxima palavra, carrossel, vassoura, assado, pêssego e pássaro. Isso. Quarta questão. Agora leia as palavras que você não pintou e escreva. As que você não pintou, né? Vocês pintaram umas que a gente encontrou e agora vão as que vocês não pintaram, que foi siri, né? Que já colocou aí, a gramática já traz. Outras, sapo, né? Olha ele aí na imagem. Sabiá, também aí na imagem. Sucuri, né? Essa cobra, sucuri. E a sardinha, né? Esse tipo de peixe, sardinha. Aí o item A diz: essas palavras iniciam-se com a letra S, né? Todas essas palavras iniciam com a letra S. Item B: todas essas palavras são nomes de flores, objetos ou animais? Animais, né? Todas as palavras são nomes de animais. Tem até aí a imagem deles. Página 123. Quinta questão. Ordene as sílabas e forme palavras. Depois, separe as sílabas. Ou seja, né, nós temos aí as imagens, né? E abaixo delas nós temos sílabas embaralhadas. Vocês deveriam o quê? Organizar essas sílabas para formar o nome. E abaixo, né, nesses quadradinhos, separar as sílabas. Essa primeira imagem, se nós organizarmos aí, vamos formar vassoura. Isso mesmo, vassoura. Como é que fica a separação de vassoura? V-A-S, né, no primeiro espacinho. Depois sou, S-O-U, sou. E por último, no último espacinho, ra. Certo? Ra. Vassoura. Ao lado de vassoura, nós temos o girassol, isso mesmo, girassol. No primeiro espacinho aí fica o gi, a sílaba gi. No segundo espaço, ras, R-A-S. E no último espaço, sol, S-O-S, sol, girassol. Do lado de girassol nós temos travesseiro, travesseiro, isso mesmo, aí a imagem dele. Se formos separar, fica tra, na primeira sílaba, tra, VS, VES, sei, 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 ro, 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 travesseiro. Aqui abaixo nós temos, com as sílabas embaralhadas, a palavra pêssego, isso, pêssego. Na separação de sílaba fica pes, P-E-S, pes. Depois, na segunda, S-E-C. E por último, go, pêssego. Ao lado de pêssego nós temos dinossauro. Não é isso? Dinossauro.
Aí nós temos o de, né, na separação, de, nos, nos, N-O-S, nós, sal, S-A-U, e a última sílaba, ro, R-O, dinossauro. Aí no Fique de Olho tem uma dica muito importante. Na separação de sílabas, as letras S e S devem ficar o quê? Separadas. Como vocês viram, né? Ó, todas essas palavras têm o SS, né? São escritas com SS. E quando vocês separaram, o SS se separou em toda sílaba. Então, muito importante. Eles nunca ficam juntos. Como eles dizem, ó, somos grandes amigos. Mas na separação de sílabas ficamos o quê? Separados. Então, na separação de sílaba, o SS nunca fica junto. Página 124. Questão 6. Leia as palavras. Descubra dentro delas outras palavras com S. Inicial. Escreva-as. Veja exemplo. Nós temos aí sacola, né? Aí, abaixo de sacola, nós temos várias palavras. Saco, sal, sala e sola, certo? Palavras que dá para formar somente com a palavra sacola e colocando o S no início. Agora nós temos a palavra selvagem. Que outras palavras vocês conseguiram montar com essa palavra? Selva, cela, sal. Essas três palavras dá para serem formadas com a palavra selvagem. Selva, cela e sal. Agora, com soldado, nós podemos formar sol, solda, sola e solo. Isso, sol, solda, sola e solo. E com supermercado, podemos formar super, suco, sumo, suado, certo? Aqui alguns exemplos de palavras que poderiam ser formadas. Mas se vocês tiverem conseguido formar outros, também não tem problema, certo? 7ª questão. Pinte de amarelo claro os dias da semana iniciado com a letra S. Então, vocês iriam pintar de amarelo claro os dias da semana que se iniciasse com a letra S. Quais são eles? Segunda-feira, sexta-feira e o sábado. Isso mesmo, esses 3 dias da semana, né? Vocês iriam pintar aí de amarelo, ok? Pronto. A nossa 8ª questão é o nosso ditado, né? Que eu já ditei para vocês as palavras na aula passada. E que agora aqui, ó, está, né, a correção dessas palavras. Eu vou lê-las novamente, certo? E vocês vão observar se a escrita está correta com a escrita de vocês. Se estiver correta, pinta de azul bonitinho. Se estiver errado, aí você ajeita a palavra corretamente do lado, tá bom? Ó, primeira palavra já tinha aí, né? Foi saci, certo? Segunda palavra, vassoura. Observe que saci começa com S, né? E vassoura nós temos 2 S entre vogais. Terceira palavra, travesseiro. Também 2 S entre vogais. Próxima palavra, assado. Assado, mesma coisa, 2 S entre vogais. Carrossel, da mesma forma. Suado, olha o S aqui no início, né, da palavra suado. Sabiá, sabiá, também o S no início. 8ª palavra, pêssego, pêssego, SS entre 2 vogais. Pássaro, pássaro, também o SS, né, a 9ª palavra entre 2 vogais. E a 10ª palavra e última, girassol, também o SS entre 2 vogais. Esta é a escrita correta das palavras, tudo bem? Pronto, crianças. Finalizamos aqui a nossa correção.
Agora nós vamos estudar, né, na página 125 sobre frase interrogativa e frase exclamativa. Nós já estamos estudando, né, há algum tempo sobre frases, né? Sabemos que uma frase é o quê? Um conjunto de palavras, né, organizadas de forma correta e que expresse um sentido completo, né, que a gente consiga entender. Aí aqui nós temos, ó, frase interrogativa e frase exclamativa. A frase interrogativa, quando é que eu uso essa frase, professora? Quando eu quero fazer perguntas. Se eu quiser fazer alguma pergunta, eu vou usar uma frase interrogativa. E essa frase, muito importante, sempre vai terminar com um ponto, ó, termina com um ponto de exclamação, ou seja, essa frase, né, interrogativa sempre vai terminar com esse pontinho aqui, ó, para a frase ser classificada como uma frase interrogativa. Para ela fazer uma pergunta, ela tem que, ó, terminar com esse sinalzinho aqui, que é o ponto, né, com esse ponto aqui, o ponto de interrogação, tá bom? Muito importante, não esqueçam. Agora, a frase exclamativa. A frase exclamativa, ela expressa sentimentos, medo, admiração, espanto, certo? E ela termina com um ponto de exclamação, ó. Olha o garotinho aqui, esse pontinho aqui mesmo. Toda frase exclamativa que quiser expressar medo, admiração ou espanto, ela sempre vai terminar com o ponto de exclamação, certo? Não esqueçam. Frase interrogativa, para fazer perguntas e termina com ponto de interrogação. Frase exclamativa, indica espanto, né? Quer expressar um sentimento, seja de medo, de espanto, de admiração. E ela sempre vai terminar com esse ponto aqui, o ponto de exclamação, ok? Vejam aí, ó, vamos para a página 125. Diz, pensar, fazer e aprender. Questão 1, leia. Lá vem o trem, lá vem o trem, cheio de bichos, cheio de bichos. Lá vem o trem. Atenção, muita atenção. Quantos bichos há em cada vagão? Lá vai o trem, lá vai o trem, cheio de bichos, bichos com rabo, lá vai o trem. Ó, observaram aí na entonação que eu dei ao ler cada frase? De acordo com a pontuação, né, a entonação, o modo como eu falo a frase muda. Aí a segunda questão diz, releia a frase e responda se souber. Quantos bichos há em cada vagão? Observe que eu estou fazendo uma pergunta. Quantos bichos há em cada vagão? Eu quero saber, né? Eu estou perguntando. Por isso, né, essa frase é uma frase o quê? Interrogativa. Eu estou interrogando, eu estou perguntando. E observem também, ó, o ponto que vem aí na frase, não é isso? Aí o item A diz, essa frase afirma alguma coisa? Não estou afirmando. Nega alguma coisa? Também não estou negando. Faz uma pergunta? Faz uma pergunta, porque eu estou perguntando, né? Quantos bichos há em cada vagão? Certo? Então, vocês vão marcar aí, faz uma pergunta. Item B. Essa frase termina com ponto de exclamação? Termina com esse ponto aqui? Não. Termina com um ponto final? Também não. E termina com um ponto de interrogação? Termina com esse ponto aqui? Sim. Então, marquem aí, né? Ó, ponto de interrogação. Página 126. Terceira questão, releia as frases. Ó, atenção, muita atenção. Item A, essas frases
Estão negando alguma coisa? Não. Fazem uma pergunta? Também não. Expressam sentimento, emoção? Sim. Atenção, muita atenção. Né? Está expressando um sentimento, uma emoção, né? Para ter atenção. Aí, ó, vocês vão marcar aí, né? Expressam um sentimento, uma emoção. Item B. Essas frases terminam com ponto final? Não. Ponto de interrogação? Não. Ponto de exclamação? Sim, com certeza. Então, marquem aí um X no ponto onde diz ponto de exclamação. Aí no Fique de Olho diz assim: na escrita, a frase inicia com letra maiúscula, relembrando, não esquecer, e termina com o sinal de pontuação. Sempre a frase vai iniciar com a letra maiúscula e terminar com o sinal de pontuação, seja esse sinal qual for, mas sempre vai ter. Quarta questão, veja: quantos bichos há em cada vagão? É uma frase interrogativa. Frase interrogativa faz perguntas. A frase interrogativa termina com ponto de interrogação. Agora, lá vem o trem, lá vai o trem. Lá vem o trem, lá vai o trem. Frases exclamativas. Frase exclamativa expressa o quê? Sentimentos, medo, admiração, dor, raiva, alegria, espanto, surpresa. E a frase exclamativa termina com ponto de exclamação. Então, muito importante, tá certo, crianças? Não esqueçam, tá bom? Frases interrogativas, faz perguntas, termina com ponto de interrogação. Frase exclamativa indica um sentimento, né? Medo, admiração, surpresa, espanto, e termina com ponto de exclamação. Agora tem os exercícios, né, para vocês fazerem, tá bom? Da página 127 até a página 129, só sobre esse conteúdo que a gente acabou de ver. Ok? Muito bem. Crianças, quando nós retomamos as nossas aulas, né, online novamente, logo após as férias de vocês, uma turma ficou sem ver alguns conteúdos, tá bom? E agora eu vou reforçar esse conteúdo para esses alunos que não viram, tá certo? Que não tiveram acesso. Mas é muito importante, né? Essa atividade é só para quem ainda não fez. Quem já fez, tá ok, tudo bem? Agora, quem não fez, quem tem dificuldade com esse conteúdo, presta muita atenção, tá certo? Que eu vou explicar para vocês. O conteúdo é encontro consonatal, tá bom? Que está lá nas páginas 45 até a página 48. Vamos voltar aí na nossa gramática, lá para a página 45, tá bom? Ó, página 45 da gramática, tá bom? Nós temos o conteúdo encontro consonatal, que até foi conteúdo da prova de vocês também, né? E o que é esse encontro consonatal, professora? O encontro consonatal, crianças, é quando duas ou mais consoantes juntas, né, estão juntas na mesma palavra e são pronunciadas. Muito importante. As consoantes, né, duas ou mais, elas estão juntas, unidas na mesma palavra, e quando eu falo a palavra, né, elas são pronunciadas, certo? Não esqueçam. Vocês têm que escutar os sons dessas consoantes para se ter um encontro consonatal, né? Já está dizendo, um encontro das consoantes, tá bom? Aí nós temos a primeira questão que diz assim, que bonito, o focinho do cabrito.
que elegante a tromba do elefante. Que legal, 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 a avestruz de avental. Ó, observem aí que nós temos várias palavras destacadas, né? Bonito, cabrito, legal e avestruz. E dessas 4 palavras aí, né, que algumas se repetem, mas dessas 4 palavras que estão aí, 2 têm encontro consonantal. E quais são, professora, essas 2 palavras? Ó, cabrito, cabrito. Observe que quando eu falo essa palavra, eu tenho 2 consoantes juntas, que é o B e que é o R. B e R, né? Que estão, ó, juntinhas na palavra, certo? Cabrito. Observe também que quando eu falo, quando eu pronuncio a palavra, essas letras eu consigo identificar o som. Eu consigo entender que tem um B e que tem um R. Cabrito. Aqui, então, eu tenho o quê? Um encontro consonantal, um encontro de 2 consoantes. Elas estão juntas na mesma palavra e eu consigo entender, né? Identificar o som de todas as 2. Agora eu tenho outra palavra que também está destacada aí no texto. Avestruz. Avestruz. Observem aqui que eu tenho 3 consoantes juntas. O S, o T e o R. Avestruz. Um encontro consonantal. Por quê? Porque elas estão juntas, né? Essas 3 palavras estão juntas na palavra. Essas 3 letras, perdão, estão juntas na palavra. E quando eu pronuncio essa palavra, avestruz, eu consigo, ó, identificar o som de todas as letras. Eu consigo identificar que tem um S, que tem um T e que tem um R. Então, avestruz, certo? Ó, na segunda questão diz assim: assinale as consoantes das seguintes palavras do texto. Aí vocês vão assinalar aí só as consoantes, né? Da palavra cabrito, que é consoante, o C, o B, o R e o T, certo? Na palavra legal, o que é consoante, o L, o G e o L. Na palavra avestruz, o que é consoante, V, S, T, R, Z. E na palavra bonito, o que é avestruz? Desculpa, o que é consoante? B, N e T. B, N, T. Aí no pontinho diz: agora copie apenas as palavras com 2 ou mais consoantes juntas e pronunciadas. Quais são as palavras que a gente acabou de ver aqui? Cabrito e avestruz. Então vocês vão colocar aí nesse espaço, né? Lembrando que é só quem não fez, né? Que ainda não tinham respondido essa atividade, tá bom? Cabrito e avestruz, certo? Aí na terceira questão diz: leia e escreva o número de consoantes que aparecem o quê? Juntas. Ó, cabrito, nós temos quantas consoantes juntas? Cabrito, nós temos 1, 2, não é isso? Então, em cabrito, nós temos, ó, 2 consoantes, que é o B e o R. E na palavra avestruz, nós temos 1, 2 e 3. 3 consoantes juntas, né? Ó, avestruz, S, T e R. Então, 3 consoantes. Vocês iriam completar. Cabrito, 2 consoantes e avestruz, 3 consoantes. Aí mais uma vez reforçando que é o encontro consonantal, né? Encontros consonantais. Aí abaixo. Encontro consonantal. 2 ou mais consoantes que aparecem juntas na mesma palavra e são pronunciadas, certo? Não esqueçam, sempre lembrem. Encontro consonantal, encontro de 2 ou mais, né? 2, 3 consoantes, 2 ou mais consoantes
que estão juntas na palavra e que são pronunciadas, tá bom? Quem não fez, né, ainda essa atividade vai fazer também na aula de hoje, tá bom? Aí da página 46 até a página 48, tá certo? Então foi isso, crianças. A nossa aula de hoje foi essa, tá bom? Beijos pra vocês, façam a atividade com atenção e até a nossa próxima aula.